Irmãos, a graça e a paz do Senhor, eu quero te convidar nesta hora mais uma vez para nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor. Estamos estudando o livro de Gálatas e hoje nós vamos ter como base o nosso estudo Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o versículo 26. Então quero primeiramente te convidar você a fechar seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos oriente, que abra o nosso entendimento, que a gente possa compreender aqui a sua palavra. Fecha seus olhos, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos aqui nesta hora na tua presença, pedimos a Deus a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia sobre nós, pedimos que o Senhor abra, Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos aqui nesse estudo termos uma compreensão exata da sua palavra e daquilo que o Senhor, Deus, quer ministrar ao nosso coração. Eu oro por cada pessoa que está participando, que vai receber, meu Deus, a tua palavra, que ele seja ricamente, meu Deus, abençoado pelo Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Se você puder, tiver a condição de pegar aí uma caneta, um caderno e a sua Bíblia, você possa acompanhar aí a leitura e também fazer as suas anotações, as suas dúvidas também, e numa oportunidade, posteriormente, a gente pode estar te ajudando aí a esclarecer essas dúvidas. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que você tenha o melhor proveito desse tempo que nós vamos passar juntos aqui estudando a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 16, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O tema central desse nosso estudo é a nossa liberdade em Cristo, ou a nossa liberdade cristã. Já no texto anterior, lá no versículo 13, que foi assunto do nosso estudo anterior, Paulo ele faz uma declaração importante aqui. Ele fala que nós fomos chamados à liberdade, porém não podemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. O que ele estava dizendo? Que nós temos uma liberdade em Cristo. Cristo nos salvou para que sejamos livres nele, mas não temos o direito de fazer aquilo que nós bem entendemos. Isso conforme ali a vontade da carne. O cristão não pode sair por aí praticando
as obras da carne ou do pecado, considerando isso em nome da liberdade. Nós temos uma liberdade em Cristo, mas essa liberdade, ela não nos dá esse direito, digamos assim, de fazer da nossa vida o que bem entendemos, né? Então, um dos argumentos aqui do legalismo, ou dos legalistas, é que se o cristão não tivesse uma lei exterior, uma lei vinda de fora, que o obrigasse a guardar certos preceitos, ele não obedeceria e ele não conseguiria ter uma vida santificada, uma vida de pureza na presença do Senhor. Então o argumento era esse, que para o cristão, se fosse tirado dele a lei, ele voltaria à sua prática pecaminosa ou continuaria na sua prática pecaminosa, baseado nas obras da carne, e de forma que não seria santo. Então é isso que os legalistas pensavam. Se a gente pensar isso dentro do aspecto humano, pode ser que até o raciocínio dele seja lógico, porque o ser humano tem uma dificuldade muito grande de obedecer ou de estabelecer um padrão moral de vida se ele não tiver algo externo que o obrigue a fazer aquilo. É como as leis do nosso país. Nós obedecemos às leis porque, se nós as transgredirmos, nós sofreremos ali as consequências. Se a gente pensar isso do lado humano. Mas Paulo vai mostrar nesse texto que há uma outra lei, uma lei interior, que é baseada no amor e que ela é produzida em nós pelo Espírito Santo. Então, se o legalismo achava, né, que poderia resolver esse problema com ameaças e com preceitos ali que impusesse sobre as pessoas uma condição para servir a Deus, Paulo apresenta a graça de Deus que nos isenta dessa lei e que, pela ação do Espírito de Deus dentro do cristão, vai levá-lo a uma vida de santificação, de pureza, de forma que vai dar a ele as condições necessárias para ele vencer a carne e poder viver essa chamada liberdade em Cristo da maneira correta e dentro dos propósitos que Deus estabeleceu para nós. Então é isso que vai tratar esse texto e que vai se basear o nosso estudo nesse dia. Ou nada nesse mundo, nenhuma lei, ou nada nesse mundo, na verdade, é capaz de mudar a natureza pecaminosa do homem. A lei não foi suficiente para isso. E, para bem dizer a verdade, nem o próprio sacrifício de Cristo teve esse objetivo. Cristo não nos libertou da natureza pecaminosa. Ele nos libertou da culpa do pecado. Ele nos fez livres da condenação do pecado. Mas a natureza pecaminosa, essa nós não ficamos livres. Tanto é que nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Nós servimos a Deus, né? Mas nós ainda estamos aí sujeitos ao pecado. Então, nenhuma lei ou nenhum outro artifício ou nada que pudesse ser criado seria suficiente ou eficaz para poder libertar o ser humano dessa carnalidade, né, ou da sua natureza pecaminosa. Então, essa lei exterior, se ela não era suficiente, não foi suficiente, Paulo vai mostrar uma lei interior
que o Espírito Santo vai produzindo dentro do cristão a partir da sua conversão e vai dando a ele a capacitação para ele poder vencer a carne e viver a sua liberdade dentro do propósito da vontade de Deus. E nesse texto, Paulo vai falar aqui, então, dessa ação do Espírito Santo, que nos capacita e que nos dá essa condição. Primeiro, ele vai falar, né, vai mostrar que o Espírito Santo ele nos capacita a vencer a carne. A partir do versículo 17, depois nós vamos ler o versículo 16, mas vamos ler agora o 17, que diz assim: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façam o que porventura seja do vosso querer. Aqui ele está falando do conflito que há dentro do cristão, e isso de todo cristão, não tem exceção aqui. O novo convertido, o cristão já maduro na sua fé, qualquer fase da sua vida, ele vai ter esse conflito interno. Esse conflito é a luta da carne contra o espírito. Essa luta, esse conflito, ele teve início no dia da sua conversão. No momento que a pessoa se converte, ele começa a ter no seu interior esse conflito, porque a carne vai pender para as coisas da carne e o espírito vai pender pelas coisas do espírito. Aqui a gente pode pegar o exemplo de Isaac e de Ismael, os dois filhos de Abraão. Nós já estudamos isso lá no capítulo 4, né? Enquanto Ismael estava sozinho na casa como filho, não havia conflitos ali. Mas quando Isaac nasceu, começaram os conflitos, porque Isaac veio na figura do espírito e Ismael na figura da carne. Então, enquanto a carne estava sozinha dentro de casa, não havia conflito. Ia conflitar com o quê? Ou com quem? Mas quando Isaac nasceu, então começaram ali os conflitos dentro de casa. Então, os conflitos dentro do cristão começam no momento que ele se converte. Porque enquanto ele não é convertido ao Senhor, ele vive na carne. Já é natural dele fazer a vontade da carne. De forma natural, o ímpio, a pessoa não cristã, ele já vive na carne, e dominado por ela e completamente se entregue a ela. Então, ele não tem conflito interno. Qual seria o conflito? Não há conflito, porque a carne está ali habitando sozinho. Mas quando ele se converte, então vem o Espírito habitar dentro dele. Então pensa bem, numa mesma casa habitando carne e espírito, vai haver um conflito. É desse conflito que Paulo está falando aqui no versículo 17. Quando você se converteu, quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem habitar dentro dele. E aí começam então os conflitos internos, porque se a carne deseja as coisas da carne, dela própria, o Espírito deseja as coisas dele próprio, as coisas também do Espírito. E esses desejos opostos, eles são ilustrados na Bíblia de diferentes maneiras, só para a gente aqui ter um entendimento melhor. A ovelha, por exemplo, ela é um animal limpo, ela evita os lugares sujos. Você não vai ver uma ovelha dentro do barro. Você não vai ver uma ovelha num lugar sujo. Ela sempre procura viver em ambientes limpos, porque ela é um animal limpo. Mas se você comparar a ovelha, por exemplo, com o porco é um animal imundo, né? A Bíblia apresenta o porco como um animal
imundo. E o porco gosta dos lugares sujos, imundos. Então, a gente vai ver esses contrastes, os opostos. A Bíblia utiliza dessas figuras. O apóstolo Pedro ele fala na sua carta, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele faz uma comparação do cristão, da pessoa que experimenta de alguma forma a graça de Deus e depois ele retrocede e desvia. Pedro vai dizer que a pessoa se tornou como a porca, né? Ou porco, que uma vez que foi limpo, ele retorna lá para o lamaçal para se sujar de novo. Então a gente vai vendo essas figuras dos opostos. Também há um outro exemplo, dentro desse pensamento, é lá no dilúvio, quando Noé ele finalizou o período de chuva, que as águas começaram a baixaram, Noé soltou lá, primeiramente, uma pomba e um corvo. A pomba traz também a simbologia da pureza. A pomba é um animal, né, uma ave limpa. Ela não habita em lugares sujos, ela não se alimenta de coisas sujas. Então, a pomba, ela sobrevoou a terra e ela retornou, porque ela não encontrou ali um ambiente limpo, onde ela pudesse pousar. O corvo foi e não voltou, porque o corvo é uma ave carniceira, que gosta de coisas sujas, imundas. Então é a figura também aí daquilo que é o oposto, carne e espírito. Então, para a gente entender, vai haver sempre esse conflito, essa batalha. A carne, que é as coisas do mundo, as coisas imundas, sujas, voltadas para o pecado. E o espírito, ele vai sempre querer anelar pelas coisas próprias do espírito. Então, a velha natureza, ela é como o porco e o corvo. Ela vive e se alimenta em lugares sujos e imundos. Já a nova natureza é o oposto disso, né? Ela busca aquilo que é limpo e aquilo que é santo. Se a gente olhar na nossa vida prática, o cristão, só dele chegar num ambiente ali imundo, um ambiente que é voltado para o pecado, para a prática do pecado, ele não se sente bem, porque ele é ovelha. A simbologia do cristão é a simbologia da ovelha limpa, que não gosta de ambientes impuros, sujos, né? Então o cristão, quando ele chega num ambiente desse, ele já tem um conflito dentro dele. É só do cristão pensar na prática do pecado já gera um conflito interno. E se ele, por alguma razão, vier a praticar o pecado, vai criar dentro dele uma verdadeira batalha no seu interior, porque o Espírito que habita nele, o Espírito Santo, não convive com a prática do pecado ou a prática das obras da carne. Então, só para a gente entender. Então, se há essa batalha, esse conflito interno, onde é que está a solução? Né? Como resolver esse problema? A resposta está aí nos versículos 16, 18 e 24 e 25. No versículo 16, Paulo vai dizer assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. No versículo 18, ele vai dizer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. No versículo
24, ele vai dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e vontades. E no versículo 25 ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como é que o cristão consegue vencer a carne? Paulo está dizendo aí. Ele está nos dando a receita, ele está nos ensinando como fazer. No versículo 18 ele vai dizer: ande no Espírito. Então, a primeira forma que o Espírito Santo capacita o cristão a vencer a carne é ele próprio, o cristão, andar no Espírito. Ande no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Quem anda no Espírito, ele não vai andar conforme a vontade da carne, ele não vai atender à vontade da carne. Depois ele fala que a outra forma é sendo guiado pelo Espírito, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei ou debaixo do pecado. Que a lei é que apontava, né, que apontava para o pecado, que mostrava o pecado. Então, se o cristão ele é guiado pelo Espírito, ele não vai estar sob o jugo do pecado ou o jugo da lei. E ter uma vida guiada pelo Espírito, o Espírito está dando a direção, o direcionamento. Você é guiado, você anda, primeiro você anda, mas você não anda às cegas, no escuro, sem uma direção, sem uma orientação. O Espírito Santo, ele guia o cristão para ele, dando a ele as condições para vencer a carne. E no versículo 25, ele fala: vivendo no Espírito. Né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, veja bem, irmãos, andar, ser guiado e viver pelo Espírito. Essa é a forma que o Espírito Santo ele vai nos capacitar a vencer a carne. Nós jamais podemos vencer a carne pela própria nossa vontade. Nós jamais vamos conseguir vencer a carne lutando contra a carne. Isso é um engano. É um engano e às vezes nós aprendemos dessa forma, né? Tem que lutar contra a carne. Não é isso que a gente aprende? Mas o cristão, por si mesmo, pela sua própria vontade, ou pelo seu próprio esforço, ele não consegue vencer a carne. Ele não consegue vencer. A carne vai sempre levá-lo a fazer aquilo que talvez ele mesmo não deseje fazer. O apóstolo Paulo chega a declarar isso no livro de Romanos. Ele fala assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Você estava falando de quê? Da natureza carnal do homem, da natureza pecaminosa do homem. Então nós jamais vamos conseguir vencer a carne pelo nosso próprio esforço. O cristão pode travar a maior batalha da sua vida para vencer a carne, que ele jamais vai conseguir vencer. Então, como fazer? A maneira que nós temos para vencer a carne não é lutar contra a carne, mas é se entregar ao Espírito. Quando nós falamos de consagração de vida, devemos consagrar nossa vida a Deus, na verdade estamos falando que nós devemos nos entregar a Ele. Começamos essa entrega no momento que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a Cristo. Mas daí para frente há todo um processo na nossa vida de andar no Espírito, de ser guiado pelo Espírito e de viver no Espírito, continuamente no Espírito. É dessa forma que nós conseguimos vencer a carne. Ele vai apontar aí, na sequência do texto, uma relação de obras da carne, para mostrar aquilo com quem nós lutamos. E ele vai falar no versículo 19, dizendo assim, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição,
impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Paulo aqui faz uma relação de algumas das obras da carne, não todas, porque ele diz, e coisas semelhantes a essas. Então isso nos indica que há outras obras da carne, ou produzida pela carne, que não estão relacionadas aqui. E aqui ele classifica essas obras da carne em 3 grupos. Primeiro nós vamos ver as obras ligadas ao corpo, que é a prostituição, impureza, lascívia, bebedice e glutonaria. São obras relacionadas ao próprio corpo, que a pessoa pratica contra o seu próprio corpo. E há tanta prostituição, né? A prostituição é o sexo fora do casamento. É a prática do ato sexual fora do casamento, a infidelidade conjugal, né? A impureza também, em algumas traduções, fala da fornicação, já é o ato sexual entre pessoas solteiras, obra da carne praticada contra o seu próprio corpo. E a lascívia, que todas as obras relacionadas às questões sensuais, tanto pelo homem quanto pela mulher. Depois ele faz uma outra classificação das obras ligadas ao espírito, que é a idolatria e a feitiçaria. São obras ligadas ao nosso espírito, ao próprio espírito do homem. A idolatria é o ato da pessoa ter qualquer outra figura ou forma de Deus fora do nome ou da pessoa do Deus verdadeiro. É quando a pessoa cultua lá uma imagem de escultura, é quando a pessoa ama o dinheiro acima do próprio Deus, ele coloca o dinheiro, as coisas materiais como ídolo na sua vida, né? A idolatria está relacionada à figura de qualquer outra coisa superior ao Deus verdadeiro. E às vezes a pessoa, dentro da idolatria, ele faz isso até conjuntamente. Ele tem a figura de Deus, o Deus verdadeiro na sua vida, mas conjuntamente ele tem um outro Deus, ele venera um outro tipo de Deus na sua vida. E aí forma lá, coloca as suas imagens, né, dando nome a essas imagens, a esses deuses. O apóstolo Paulo, quando passou por Atenas, ele visitou um certo lugar onde havia várias imagens. Cada lugar tinha uma espécie de templo, mini templo, né? E ali tinha uma imagem com o nome de um deus. E em um desses lugares tinha somente o nome ao Deus desconhecido. Paulo passou observando aquelas imagens ali com os deuses e chegou lá no final, ele viu lá a plaquinha, né, o nome identificando o lugar vazio, não tinha nenhuma imagem, mas um lugar vazio, dizendo ao Deus desconhecido. Aí ele fala para eles, olha, esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês não conhecem, é o Deus verdadeiro. O restante aqui é tudo falso. Então, a idolatria é ligada a isso. Mas não é somente a figura de uma divindade, né? De um santo, de uma divindade, de um nome. Qualquer coisa na nossa vida que a gente coloque acima de Deus pode se tornar uma idolatria. Até um filho. Se você amar mais o seu filho do que o próprio Deus, esse filho vai se tornar uma idolatria na sua vida. Se você coloca a sua casa, seu carro, ou qualquer outro bem na sua vida acima de Deus, ainda que você não professe isso publicamente, não fale isso para ninguém, mas lá no seu coração,
Se o seu amor estiver por qualquer outra coisa acima do próprio Deus, isso é uma forma de idolatria. E depois ele fala, eu não quero discorrer sobre todas as obras aqui, porque não dá tempo, mas depois ele vai falar ainda nas obras relacionadas ao espírito, né? São as feitiçarias. As feitiçarias, ela já tem um lado mais abrangente, né? É tudo voltado para a magia, para o misticismo, né? Todo esse tipo de prática de oferendas que são feitas, oferecidas a outros deuses, está relacionado à feitiçaria, à adivinhação, né? As pessoas que se dizem adivinhos, mágicos, estão relacionados aí à feitiçaria, são obras da carne. E depois ele vai falar das obras ligadas aos relacionamentos. Ele vai falar das inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas. Todas essas obras, elas estão relacionadas ao nosso relacionamento com outras pessoas. A pessoa cria inimizades, cria ciúmes, iras, né, discórdias, invejas. Então, são obras relacionadas, obras da carne relacionadas ao campo social, ao relacionamento com outras pessoas. Tudo isso, né, todas essas obras, elas levam ao pecado. Elas são formas, né, de produzir o pecado. Todas essas obras, na verdade, elas são fonte geradoras do pecado. É a obra da carne que leva a pessoa ao pecado, seja em qualquer um desses campos. Seja nos pecados contra o corpo, seja no pecado contra o espírito, e seja no pecado contra o relacionamento com outros irmãos ou com outras pessoas. Só para frisar isso aqui, é isso. Todas as obras da carne são fontes geradoras de pecado. E depois ele vai falar do fruto do Espírito, que é o oposto das obras da carne. Versículo 22, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É interessante que isso aqui, a ideia aqui é de apenas um fruto com várias facetas, né? É o fruto do Espírito. É importante isso aqui. É o fruto do Espírito, um único fruto do Espírito dentro de nós, mas agindo de várias formas ou várias facetas. Alguém ilustra isso aqui. Eu já ouvi estudos, pregações, onde a pessoa usou ali a figura, por exemplo, de uma laranja, por exemplo. Você pega uma laranja, descasca, então você tem um fruto na mão, mas com vários gomos. Então, cada gomo desse aqui seria o amor, seria a alegria, seria a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, mas dentro de um fruto só. E esse fruto, ele é produzido dentro de nós pelo Espírito. Por isso é que ele é chamado fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele não nos liberta da carne, mas ele aniquila a vontade da carne. Interessante isso aqui. O Espírito Santo, ele produz esse fruto dentro de nós, no cristão. Esse fruto, ele não vai libertar a pessoa das obras da carne, mas ele vai aniquilar a sua vontade. A gente poderia pensar nessa ação aqui do fruto do Espírito se sobrepondo à vontade da carne. Então, quanto mais relacionamento o cristão tem com o Espírito Santo, mais esse fruto, com essas várias facetas, vai se tornar evidente na sua vida.
vai se tornar ali atuante na sua vida. Ele vai exercer o amor com mais intensidade, ele vai ter mais alegria, ele vai ter mais paz, ele vai ser mais longânimo, ele vai ser mais benigno, ele vai ser mais bondoso, mais fiel, mais manso, ele vai ter mais domínio próprio sobre si mesmo. Isso tudo produzido pelo relacionamento com o Espírito, né? Como? Andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito, vivendo pelo Espírito. Então, você quer vencer a carne? Vença pelo Espírito. Vença tendo um relacionamento profundo com o Espírito Santo. É isso que Paulo queria mostrar aos irmãos. Que nenhuma lei imposta era suficiente para fazer com que a pessoa se santificasse. Não conseguiria. Nenhum esforço humano. Se você hoje, por si próprio, resolver lutar contra a sua carne, você vai lutar por toda a sua vida e não vai conseguir vencê-lo. Mas se você se entregar ao Espírito, aí o Espírito Santo te capacita a vencer a carne. Em vez de praticar as obras da carne, você vai praticar as obras do Espírito. Você vai praticar o fruto do Espírito. Em vez de você andar na vontade da carne, buscando, anelando por lugares imundos, sujos, inconvenientes, você vai querer buscar ali os lugares santos, puros, que é a presença de Deus. Então, a gente pode notar isso assim, de forma muito nítida, naquele que anda no Espírito e aquele que anda na carne. Isso é fácil de ser percebido na vida de qualquer pessoa. O cristão que anda no Espírito, que é guiado pelo Espírito, que vive pelo Espírito, é fácil de identificá-lo, porque o fruto do Espírito vai trazer essa identificação na sua vida. Mas aquele que anda na carne, que vive pelas obras da carne, também é fácil de ser identificado, porque as obras da carne na sua vida vai identificá-lo como uma pessoa carnal e não uma pessoa espiritual. O Espírito Santo, ele nos capacita a produzir esse fruto. Na verdade, é o próprio Espírito que produz esse fruto dentro de nós. O fruto, ele cresce por meio da vida. O fruto, ele cresce, ele nasce e ele cresce por meio da vida. E no caso do cristão, é a vida do Espírito Santo. Nenhuma árvore morta vai produzir fruto. Você nunca encontrará um fruto numa árvore morta. Por isso é que o ímpio, ele não tem fruto do Espírito. Ele pode ter ali alguma coisa natural da sua vida, às vezes uma dessas facetas aqui do fruto. Pode ter de forma natural. Tem pessoas bondosas, tem pessoas amorosas, que não são cristãs, mas ele não vai ter a ação conjunta desse fruto nas suas facetas de forma completa, porque nenhuma árvore morta produz fruto. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós estávamos mortos, espiritualmente mortos, incapazes do Espírito de Deus produzir algum tipo de fruto na nossa vida. Então, quando nós nos convertemos, entra a ação do Espírito, o poder do Espírito, entra a vida do Espírito produzindo esse fruto dentro de nós. Essa é a diferença. Para a gente finalizar,
a gente vai concluir nossas conclusões aqui, aplicações nos nossos estudos, olhando para a lei. Os judaizantes eles acreditavam que poderiam resolver o problema do pecado com imposições e ameaças. É assim que eles pensavam. Nós podemos resolver o problema do pecado aplicando a lei nas suas ordenanças, nas suas ameaças. E se a gente olhar para a igreja, para o mundo, quantas pessoas hoje não estão pregando esse legalismo aí? Quantas pessoas não baseiam as suas pregações em cima de ameaças, de preceitos, dizendo, olha, se você não fizer tal coisa, você não herdará o reino de Deus. Se você não fizer isso ou aquilo, você não vai ser salvo. Esse é um evangelho baseado no legalismo, não na graça de Deus. Então, é a figura do evangelho dos judaizantes, que Paulo chama aqui no livro de Gálatas de outro evangelho. Era um evangelho que obrigava as pessoas, trazia imposições sobre elas como forma de mantê-las ali dentro de um padrão de vida cristã, de vida moral. Mas Paulo apresenta a graça de Deus. Então, os judaizantes, olhando para a lei, via dessa forma. Paulo, olhando para a graça, ele mostrava que a pureza do cristão, ela vinha de uma lei interior, produzida pelo Espírito Santo, que o santificava. Quando Paulo olhava para a graça de Deus, ele via uma lei interior, baseada no amor, onde ele fala no versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que Paulo via a lei baseada no amor, produzida dentro do cristão pelo Espírito Santo. Então, só fazendo aqui o comparativo, o judaizante, ele queria impor a lei, e Paulo apresentava a graça. É a graça que nos santifica. Também nós vimos aqui no nosso estudo que, a exemplo da ovelha e da pomba, o verdadeiro cristão ele vai buscar, anelar por lugares puros e lugares santos. O verdadeiro cristão, ele não se baseia, ele não vai basear a sua vida em cima da carne, das obras da carne. Ele anela pela presença de Deus, a presença do Espírito na sua vida. Ele busca a presença do Espírito. O verdadeiro cristão faz isso. Por isso é que o verdadeiro cristão se consagra para Deus. Ele tem vida de oração, ele medita na palavra de Deus, ele procura exercer o amor da melhor forma, porque ele anela pelas coisas puras, pelas coisas santas. O verdadeiro cristão, ele não se envolve com o pecado voluntariamente. O pecado pode até ocorrer na sua vida, isso é possível. Nós estamos aí sujeitos ao pecado, mas não de forma voluntária, deliberada. O pecado pode acontecer na nossa vida, mas de forma acidental. E quando acontece, o Espírito Santo ministra no seu coração, cria-se o conflito e ele se arrepende, ele confessa, ele deixa o pecado. E diz a Bíblia que quem confessa e deixa alcança a misericórdia de Deus. Então o verdadeiro cristão, ele é a figura da ovelha, ele é a figura da pomba, que busca lugares puros, lugares santos para viver. É assim que vive o verdadeiro cristão. Também a gente aprendeu aqui que o Espírito Santo, ele não é uma força ativa no mundo, como algumas pessoas ensinam aí. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, ensinam isso, que o Espírito Santo não é uma pessoa, ele é uma força ativa
no mundo, né, que vai impulsionando ali os servos de Deus, os cristãos, mas não é assim que a Bíblia apresenta o Espírito Santo. A Bíblia, não somente nesse texto, mas em vários outros textos, aliás, em toda a Bíblia, vai apresentar o Espírito Santo como uma pessoa divina, né? Uma das três pessoas da Trindade que nos capacita a viver essa liberdade da forma correta e da forma que glorifica o nome do Senhor. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, Paulo não diria para nós andarmos no Espírito, para nós sermos guiados pelo Espírito e para nós vivermos no Espírito. Ele só disse isso porque ele tinha toda a convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E uma pessoa que nos capacita a vencer a carne, a vencer o pecado e a termos uma vida de santificação, de pureza diante de Deus e de podermos viver essa liberdade que Cristo nos dá da forma correta. Então esse é o estudo, é a palavra do Senhor para nós. Que Deus te abençoe, que você possa mesmo viver essa vida no Espírito, você possa vencer a carne, não pela sua própria luta contra ela, mas se entregando ao Espírito. Quanto mais você se entregar ao Espírito, quanto mais você se dedicar a Ele, quanto mais você depender dEle, mais força você vai ter para vencer a carne. Eu vejo pessoas dizendo, eu já tentei largar isso, largar aquilo, eu não consigo me desvencilhar de tal pecado na minha vida. Não consegue, não conseguiu e não vai conseguir enquanto estiver lutando contra essas coisas. Você não vai conseguir, porque ninguém consegue. Ninguém consegue vencer o pecado. Ninguém consegue vencer a carne se ele não estiver ali entregue completamente ao Espírito Santo. Entenda isso. O Espírito Santo é que te capacita a vencer a carne, a vencer o pecado. Nós podemos sim vencer a carne, nós podemos sim vencer o pecado, mas pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem ele, nós nada podemos fazer. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu quero já te convidar para o nosso próximo estudo, finalizando o nosso estudo do livro de Gálatas, capítulo 6, que ainda vai continuar tratando dessa questão da nossa liberdade, né, como forma de praticarmos o amor uns para com os outros, semeando e colhendo, né, de acordo com a nossa semente, de acordo com aquilo que nós semeamos. É tema do nosso próximo estudo, da nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e nós novamente pudéssemos orar aqui, agradecendo a Deus. Eu quero te dizer, se você foi abençoado com essa palavra, se esse estudo abençoou sua vida, trouxe esclarecimento para a sua vida, compartilhe com outras pessoas, cristãs, não cristãs, para que todos possam ter a oportunidade de ouvir e de receber a palavra do Senhor. Quem sabe você está passando por uma luta interna, um conflito interno tão grande, e hoje você foi aqui esclarecido, ministrado em como você poderá vencer esse conflito, e quem sabe tantas outras pessoas que você conhece estão vivendo o mesmo conflito, lutando ali para vencer o pecado na sua vida, vencer a carne, não estão conseguindo, e quem sabe com a palavra que possa esclarecer ali, ele consiga trazer para dentro de si a presença do Espírito e ter uma vida vitoriosa, de santificação, de liberdade na presença do Senhor. Faça isso, compartilhe, né, se você foi abençoado, compartilhe
também desse estudo com outras pessoas. Vamos orar, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Ministra o nosso coração. O Senhor traz entendimento, meu Deus, da sua palavra. O Senhor nos dá entendimento da sua palavra e nós somos abençoados por elas, ministrados por ela. E hoje, Deus, aqui temos a alegria de saber que o Espírito Santo, Senhor, ele nos capacita a vencer a carne, a vencer o pecado da nossa vida e a viver, meu Deus, essa liberdade cristã, essa liberdade que o Senhor nos deu, que o Senhor conquistou ali na cruz por nós e para nós de forma correta. Muito obrigado, que essa tua palavra alcance o coração de cada um dos teus filhos, de cada pessoa que nos ouve. Meu Deus, que ele possa vencer os conflitos internos, os conflitos pessoais, não pela sua própria força, mas pela força que vem do Senhor. Que essa pessoa que nos ouve, meu Deus, que enfrenta conflitos contra o pecado na sua vida, ele possa se entregar completamente ao Espírito do Senhor, a depender inteiramente do Espírito do Senhor. E ele possa passar a andar no Espírito, a ser guiado pelo Espírito, a viver no Espírito, conforme nos diz aqui a tua palavra. Que Deus o abençoe, que Deus continue nos abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus, em nome de Jesus.